E aí ela vai fazer um pedido pela dona Lucimara, que é filha da dona Maria Zélia, perdeu a filha semana passada e eu está muito triste com a perda, né? Aí a Maria vai também orar em nome dela e vamos manter os nossos pensamentos voltados no auxílio ao semelhante. Fique à vontade, Maria Tereza. Obrigada. Querido Mestre Jesus, agradecemos ao Senhor pela bênção de mais um dia em comunhão de pensamentos, colocando os nossos corações à disposição dos bons espíritos, para que as mensagens aqui recebidas encontrem em nós a força de vontade necessária para a transformação íntima e moral de cada um, condição necessária para que cada vez mais entendamos o Senhor e a grandiosidade do seu amor e da sua condição espiritual, representado pela sua vida aqui na Terra e os ensinamentos deixados até nós. Agradecemos a doutrina espírita, que com os seus ensinamentos claros e lógicos, nos dá a possibilidade da fé raciocinada e a certeza da vida futura, a continuação após a morte. Pedimos pela Senhora Lucimara Carnevale, também sua filha recém-desencarnada, e por toda a família atingida por essa perda, mas que enviemos de nós e também dos bons espíritos energias de refazimento e de calma perante as tristezas da vida, pois sabemos que a vida real é espiritual e os amores, principalmente, os amores profundos de mãe e filho, não se perdem no espaço. Nós aproveitamos também para pedir pelos trabalhos realizados hoje e também pelo hospital, pacientes, funcionários e familiares. Tenhamos então um ponto de luz a chamar os necessitados e acalmar os que sofrem em todos os lares. E agradecemos mais uma vez ao Senhor pela oportunidade do trabalho no bem, com o resgate das nossas faltas. Nosso muito obrigado, Mestre, pela misericórdia infinita, o amor que ainda precisamos compreender. Nosso muito obrigado. Que assim seja. Obrigada, minha querida. Obrigado, Maria Tereza. Nós paramos no bom dia para a dona Ana Maria, para a dona Carla, que eu não tinha falado ainda. Nós paramos no capítulo 11, né, de João. Nós lemos o primeiro ao terceiro versículo da história de Lázaro, que estava enfermo em Betânia, e nós falamos sobre por que Jesus disse que amava o Lázaro, assim como ele amava João, né, o chamado discípulo bem-amado. E Lázaro escreveu uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo, chamada Lei de Amor. Eu vou colocar essa lição agora para a gente entender um pouco quem que é Lázaro, o espírito que ele era.
porque o Lázaro já era um espírito que tinha superado vários problemas aqui na Terra, que agia como um missionário. E ele era amado pelo Cristo porque ele fazia a vontade do Cristo. Todos estão vendo a tela escrito a lei de amor? Não, Não. ainda continua na Bíblia. Continua na Bíblia. Tá, vou ver aqui. Agora vai, quer ver? A lei de amor, certo? É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Amar ao Próximo como a Si Mesmo. A lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Então, o que ele quis dizer? Primeiro, ele coloca que toda a doutrina do Cristo é baseada no amor. O Cristo vem em nome de Deus. E esse é o sentimento por excelência, aquilo que todo verdadeiro crente deve se voltar para que ele cresça dentro de si. Nós não nascemos prontos, nós evoluímos para amarmos, fazendo com que os nossos desejos egoístas diminuam e a nossa fraternidade aumente. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, ele explica que no início da nossa evolução, a gente tem instintos e trabalha por instintos. E quanto mais a gente vai evoluindo, esses instintos vão se tornando sensações. E a sensação tem que ser sublimada. Enquanto ainda somos primitivos, nós buscamos sensações. Sensações de prazer, sensações de poder. O sentimento, ele nasce da sensação quando nós percebemos que a sensação primitiva vai ser substituída, que ela é um germe do amor, pela fraternidade, pelo amor mais sublimado, pelo desejo de bem ao semelhante. Quando instruído e depurado, tem sentimento. Então, nós começamos com instinto, evoluímos para sensações, e as sensações, quando compreendidas, entendidas e depuradas pelo sacrifício, a gente cria sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, não é aquele apego, aquele desespero por estar perto da outra pessoa, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O amor verdadeiro só vai existir no indivíduo que não tem mais defeitos, no anjo. E nós só amaremos de fato, completamente, quando formos anjos. Isso é que significa profundamente amar. Enquanto isso, o nosso sentimento vai sendo direcionado para o amor. E a gente vai aprendendo a esquecer da gente para nos colocar na situação de representarmos Deus perante o semelhante. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. De fato, quando a gente substitui a nossa personalidade, os nossos desejos mesquinhos, tudo que é nosso passa a ser do semelhante. Claro que com a responsabilidade de administrar em nome de Deus. Basta lembrar que a gente estuda isso hoje às 7 horas, nos Atos dos Apóstolos, como que a Casa do Caminho, que Pedro coordenava, né, junto com os apóstolos, era uma entrega a todos aqueles que os procuravam, tanto em termos materiais quanto em termos espirituais.
E, evidentemente, que se nós nos ajudarmos uns aos outros, não vai haver mais miséria, não é mesmo? Tem uma frase muito profunda que diz que com o que sobra da mesa dos ricos daria para alimentar todos os pobres. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso mesmo, porque a alma fica leve quando a gente ama de verdade, e se a gente tem a compreensão do que é Jesus e do que ele fez, nós vamos entender que quando ele diz assim: venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Essa frase aqui representa isso, porque o fardo e o jugo representa a lei de Deus, que por mais que a gente sofra, o coração está leve, não tem o peso do egoísmo, do orgulho, da vaidade, os três vícios que geram todos os outros. Então a gente é ditoso, porque mesmo diante do sofrimento, a gente tem a alegria da alma. A alegria da alma é a alegria que permanece pela eternidade. Os prazeres do corpo passam na própria vida, não precisa nem morrer. Com o passar do tempo, os prazeres da criança se perdem na adolescência, os prazeres do adolescente se perdem no adulto. A gente evolui aos poucos, então isso não acontece de uma hora para outra. Esses dias, nas minhas passagens pelo Facebook, eu vejo a pessoa escrevendo assim: quem sofre por amor é adolescente, adulto sofre para pagar boleto. Olha que interessante isso, né? É um exemplo disso que nós estamos falando, que as coisas se tornam mais complexas, com maior responsabilidade, e aí a gente vai transformando as sensações iniciais das fases da vida de forma que nós nos instruímos para compreender melhor a situação que nos envolve. Nessa vida mesmo, a sensação acaba, mas o sentimento de amor ele não acaba, não tem como, porque ele chega a todos os filhos de Deus. Então, repetindo, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Isso não é meu fardo é leve, meu jugo é suave? Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Isso aqui está falando daqueles que foram martirizados em Roma, né? Jogados aos leões, e os primeiros cristãos que, por amor ao Cristo e pelo amor ao bem, eram martirizados. Os trabalhadores do bem são martirizados. Antigamente, jogados aos leões, queimados, frechados, perseguidos. Hoje, não tem mais leões para jogar, mas tem o escárnio social, o desprezo das pessoas, a falta de entendimento. Que antigamente a falta de entendimento, devido à primitividade, se transformava em violência, de morte. Hoje a violência é de outra forma, a violência é a violência social. Lembra que nós fizemos uma brincadeira que o Cristo, se vivesse hoje, ele seria bloqueado nas redes sociais, provavelmente. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduz-o à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Olha que bonito isso, que
amor maior de Deus por nós do que dar chance infinita aos filhos que erram? Isso não é amor? Se nós sempre sai do nosso coração quando temos bondade, dar sempre chance e oportunidades àqueles que sofrem, àqueles que erram, por que que Deus de amor, exemplo de amor, não daria oportunidade aos seus filhos de refazer os seus passos? Então, a reencarnação, ela é uma necessidade da lógica básica do entendimento de que Deus ama. De outra forma, todas as pessoas deveriam nascer com todas as condições iguais, senão Deus seria injusto. Dando situações diferentes de berço às várias pessoas e tempos de vidas diferentes, com corpos diferentes, em situações de saúde diferentes, como que podemos, numa única vida, aprender o que nós precisamos para nos aproximar de Deus? Então, devemos compreender que a alma é eterna e a passagem pelo corpo transitório resgata a, o espírito. Olha o que ele disse: o sangue resgatou o espírito, ou seja, a matéria deu condições para o espírito crescer. E o espírito, então, resgata a matéria do homem. Nós desmaterializamos os nossos desejos para que nos aperfeiçoemos nos espiritualizando. E aí nós chegaremos à perfeição. Não existe perfeição como Deus. Quando nós falamos perfeição, significa o ser desmaterializado, não precisa mais se encarnar. Vai trabalhar para Deus, seguindo as ordens de Deus como anjos, mas vai se aperfeiçoar até o infinito. Deus é inatingível para a criatura, mas o tempo de crescimento, ele é de uma magnitude que a nossa mente não consegue compreender. Mas nós temos uma eternidade para evoluir. Pensar que um universo desse tamanho, ele é uma mera representação do nosso desejo de que poucos anos de vida são suficientes para a gente se aproximar do Criador desse universo desse tamanho. Eu costumava falar, né, ainda falamos, essa questão de que por que que Deus faria a Terra tão importante, sendo que a Terra é um planeta pequenininho, que é um planeta no sistema solar, não é nem grande nem pequeno. Por que que as estrelas foram colocadas no céu? Se for para a gente, para ter o deleite do ser humano, então nós podemos chamar até o Criador de bobo, porque observe que nós não conseguimos enxergar todas as estrelas. Vou mandar aqui no nosso grupo do WhatsApp o que que nós enxergamos das estrelas do céu. Eu consegui, nas minhas procuras pela internet, achar isso, que é algo bem interessante. Então, eu acabei de mandar aí e depois eu compartilho aqui, depois que eu terminar de ler. Mas se alguém quiser ver, aí nós temos a, a região do céu em que da Terra nós somos capazes de ver. Pra vocês terem ideia. Então, você falar que nós temos a Terra como o único planeta habitado. O nosso, assim, maior do que esse universo é a vaidade humana, né? De achar que um planeta desse tamanho, com a visão estreita que nós temos de uma única galáxia, sendo que essa galáxia tem de 200 a 300 bilhões de estrelas, e é uma das 100 trilhões, 100 bilhões de galáxias do universo, e cada vez que a gente bota um telescópio maior para ver o mundo, o universo, a gente descobre um universo mais distante, né? Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta. A gente está mais próximo da nossa criação do que da nossa perfeição. Aquele em quem predominam os instintos. Então, nós ainda
temos em nós a predominância de instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, e aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Nós vemos isso muitas vezes num pai, numa mãe de família que passa a necessidade, deixar o instinto de conservação da alimentação de lado para poder ver a prole, ver os filhos comendo. Dá para os filhos e priva a si mesmo. Muitas vezes nós temos, eu já vi isso, é uma coisa de uma beleza imensa. Pena que a criança, o jovem que eu vi dessa forma, não enxergava do mesmo modo. Dois pais mal vestidos para o filho se vestir bem. É evidente que eles doavam para os filhos. Isso aí é você superar o instinto de ter para você, para doar para o semelhante. Então a gente vai vencer os instintos e os sentimentos vão começar a crescer, sentimentos do bem. E isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Quem que são os germes da matéria? O egoísmo, né? Querer tudo para a gente. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a grande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Então, nós que somos agraciados pela oportunidade do raciocínio, e o raciocínio voltado para a interpretação dos ensinamentos do Cristo, devemos começar a olhar dentro de nós para enxergarmos os instintos que ainda predominam em nós e transformá-los em bons sentimentos. É um trabalho de cultivo. Ele está falando, o espírito precisa ser cultivado como um campo. Nós vamos cultivar as boas maneiras espirituais, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais, para ensinarmos as coisas do espírito. Mas esse ensinamento ele começa dentro de nós. Nós precisamos trabalhar em nós, lutar contra os nossos erros e vícios, e aí nós conseguimos ensinar. Porque senão nós entraremos como uma pessoa que vê o argueiro no olho do irmão e não vê a trave no nosso, né? Mas quando nós retiramos, e Jesus fala, primeiro retirai a trave do vosso olho, depois de retirar o argueiro do olho do irmão. Olha que interessante. Ele não fala que não é para ensinar. Ele fala, primeiro você olha para você, se melhore, e aí você ensina. Mas só da gente estar lutando para melhorar, a gente já vai estar ensinando, porque as pessoas nos observam, as pessoas nos analisam. O nosso modo de ser, ele afeta muita gente. Então, se o nosso modo de ser é um modo de ser mais elevado, um modo de ser voltado para a caridade, para o amor ao próximo, nós vamos afetar os que nos observam dessa forma. Lembra que nós falamos que somos cercados por uma nuvem de testemunhas? É lá em Paulo, né? Acho que é Efésios 12:1, se não me engano, que a gente falou semana passada. O espírito precisa ser cultivado como um campo, significa trabalho constante na nossa vida, né? Jesus falou, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Se o Criador do Universo e o Filho estão trabalhando, por que que a gente tem na nossa ilusão a ideia de que aqui na Terra deve ser um local de descanso, independente da idade, e que depois que morrer nós vamos descansar, enquanto Deus e o Filho ficam trabalhando, né? Então, assim, nós seremos os chefes. É um grau de ilusão da nossa cabeça em que a gente não permite que a gente pense de forma livre e chega a ser assustador. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, que é a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma,
prelúdio das alegrias celestes. Quando nós aprendemos a amar sem querer receber, nós começamos a ter uma sensação profunda de uma alegria suave. E isso ainda não é a alegria dos céus, porque nós ainda não merecemos os céus. Então, esse aqui é para vocês terem ideia do grau de profundidade dessa lição assinada por Lázaro, Paris, 1862. E é esse Lázaro que nós estamos vendo o Cristo falar aqui. Ó. Nós temos a oportunidade, graças à mediunidade, de que ele veio trazer essa lição e o Cristo fala dele, por isso que ele era bem amado. Veja bem, a profundidade da lição dele, que fala desde o amor, da evolução, do sentimento, do cultivo, ele reúne ali naquela lição pequenina, que, se bem interpretada, uma transformação da nossa vida. Né? E a gente, pegando isso de forma séria, nós vamos nos cultivar como um campo aprendendo a amar. Por isso, então, que mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha só que coisa interessante. Não seria de admirar que os próprios apóstolos ficariam com ciúmes porque eles estavam brigando para saber quem que seria o maior no reino dos céus? Não sei se vocês lembram. A mulher de Zebedeu, em relação aos seus filhos, pede para que Jesus coloque uma à direita e outra à sua esquerda. Eles ainda não tinham consciência do plano espiritual e do reino de Deus, né? Então, Lázaro era aquele que ama. João era aquele que ama. Então, nós explicamos que isso aconteceu. Por quê? Porque aquele que faz a vontade do Pai é bem amado. Aquele que trabalha pelo bem é bem amado por Jesus. Jesus ama a todos de forma igual, mas aquele que faz a vontade dele recebe seu quinhão de amor, porque abre o seu coração para o próximo, abrindo seu coração para receber de Deus também. E Jesus, ouvindo isso, aí começamos o nosso estudo, depois dessa breve introdução de meio estudo, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, aqui nós entramos num ponto muito importante que a doutrina espírita nos permite compreender de forma profunda. O que o Cristo falou? Olha, ele aceitou passar por uma provação. Essa provação é que ele está doente, só que essa doença dele vai servir para exemplo para os outros. Ele aceitou ficar doente, passar por isso, para que eu possa curá-lo e que a cura dele sirva de exemplo para os outros. E serve até hoje, né? Todo mundo fala da ressurreição de Lázaro, que não foi ressurreição. Vamos lembrar daquela história que o Emmanuel contou agora, semana retrasada, e a gente tem contado no livro dos médiuns, do menino que sofria muito no hospital de dor em Paris, e que ele nunca reclamava, só quando ele estava com muita dor, ele pedia um pequeno remédiozinho, porque a dor estava insuportável. Aí, quando ele desencarnou, o Allan Kardec, junto com seus amigos da Sociedade de Estudos Parisienses, Sociedade Espírita de Estudos Espíritas de Paris, né? Chama lá, então, esse espírito para conversar e perguntar o que ele tinha feito numa vida passada para passar por uma situação tão difícil daquela, porque ele morreu ainda antes de chegar ao final da juventude, com dores horríveis desde o nascimento. E ninguém sabia, né, a doença, não conhecia a doença, ele só sentia dor muito forte. E ele então fala que ele não tinha,
que resgatar o passado, mas que ele ficou com muita pena das pessoas que sofriam e reclamavam e se revoltavam contra Deus. Então ele pediu a Deus para reencarnar nesse local para que as pessoas adultas, vendo uma criança sofrer em silêncio sem se revoltar contra Deus, fosse exemplo para elas. Então, espíritos superiores se submetem a situações de sofrimento extremo para servir de exemplo para nós. Porque aí toca-nos o coração e nós, então, começamos a sentir piedade. Nosso evangelho fala que a piedade é a santa precursora da caridade. Olha como que as coisas fecham, né? Em termos de raciocínio espiritual e moral. Então, se nós aprendemos a ter piedade, nós vamos aprender a olhar o semelhante com uma empatia. E vamos aprender a amar, sentindo em nós a dor dele. E aí, espíritos superiores reencarnam entre nós para gerar em nossos corações piedade, em sofrimento extremo. Existem verdadeiros anjos reencarnados como mendigos de rua, e a gente não tem noção. São espíritos muito evoluídos, que vêm porque eles têm muita piedade daqueles que sofrem, que são mendigos, eles vêm para acalmar o ambiente que eles estão, com a presença deles, com a aura deles, com a vibração deles, com uma ou outra palavra no momento de sofrimento, de dor e de revolta. Então, eu vejo que passar por isso para eles não é o mesmo sofrimento em termos do que nós compreendemos com sofrimento. Para eles, isso é mostrar amor a Deus e gratidão a Deus pela bênção da própria vida. Aí nós vamos compreender aqui que Lázaro passou por esse problema porque Lázaro aceitou passar por esse problema, para que ele, sofrendo, mostrasse amor a Deus. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Então, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, que significa que era uma família que fazia a vontade de Deus. Entende por que fala que Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro? Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ora, o Cristo caridoso, amoroso, por que ele esperou? Porque ele já sabia o que estava acontecendo e Lázaro precisaria passar por aquela situação. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? A gente sabe do poder do Cristo, né? E essa questão de procurar uma apedrejar-te mostra bem o que o Cristo passou fazendo a vontade de Deus, né? Foi procurado para ser apedrejado quase o tempo todo. E olha que interessante, ó, os judeus procuravam apedrejar. Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Isso aqui, agora, a gente parar isso para explicar é complexo. Então, vou parar isso aqui, vou retornar a esse versículo 9, porque ela é o 9 e 10, que ele exige de nós uma interpretação mais profunda. Jesus aproveitou aquele momento para nos ensinar a caminhar e chamar a nossa atenção de como fazer as coisas no bem. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ele não fala que Lázaro estava morto, ele diz: dorme. Hoje, então, nós conhecemos, nós estudamos no livro dos Espíritos, e a medicina fala sobre o que nós chamamos da catalepsia e a letargia. E o cataléptico, aquele indivíduo que ele chega a entrar num estado em que o coração bate uma vez por minuto e ele respira 2 vezes por minuto.
e se não houver uma análise detalhada, fica imperceptível o batimento. E chega a tal ponto que algumas pessoas com tanto tempo em estado cataléptico que os dedos dos pés tendem a apodrecer, a entrar em necrose, né? Mas o Cristo fala, então, dorme. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, supunham que falava do repouso do dormir. Eles não sabiam bem o que o Cristo estava falando, porque para eles o Lázaro estava morto. E eles, porém, supunham que ele falava do repouso do dormir, ou seja, ele estava apenas repousando. Saúde. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Isso aqui tem um significado muito importante. Lázaro provavelmente estava passando por uma das situações de renovação espiritual. O Lázaro antigo havia morrido e o Lázaro novo estava renascendo. Isso pode acontecer na própria encarnação. A pessoa passa por situações de dificuldades e ela é capaz de vencer aquele homem antigo que existia dentro dele. E esse homem morre e renasce um novo homem. E alegro-me por causa de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Porém, vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Então veja que a palavra morte aqui tem outro significado. Veja a profundidade disso. Vamos então para a nossa renovação. Vamos matar dentro de nós o que está de errado, para que renasça de nós o que a vida. E a vida, em termos espirituais, em termos de Bíblia, significa fazer a vontade de Deus. Chegando, pois, Jesus, soube que já havia 4 dias que ele estava na sepultura. Então, ele estava lá na sepultura porque consideraram que ele estava morto. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão, porque eles eram fariseus e eram fariseus praticantes, né? Por isso que os judeus foram lá consolar Marta e Maria. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Veja que aqui Marta claramente mostra que Deus não é Jesus, Jesus não é Deus. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar, há de renascer. Não existia outra palavra que não fosse ressuscitar, mas hoje nós entendemos isso. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja que interessante, eles acreditavam nisso. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora entendo o significado da palavra morto. Então, Lázaro passa por uma transformação, morrem os vícios, morrem os erros, e ele está pronto para uma outra vida. E Dídimo, né, o Tomé, fala: vamos morrer também? Ou seja, vamos desfazer dos nossos vícios para nascermos, para termos vida. E o Cristo fala em outro momento: e vim para ter vida e que a tenham em abundância. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Então veja que interessante. Quem morreu? Aquele que não faz o bem, mas aquele que faz o bem em nome do Cristo, ele sempre viverá. Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela compreendeu em partes. Ela sabia quem era o Cristo. E isso já era muito para os judeus, né? Acreditar que ele era o Cristo significava humildade, significava fazer a vontade de Deus, significava ir contra a dominação cultural dos judeus e dos fariseus da época, que inclusive falavam que aquele que assumisse que Jesus era o Cristo era digno de morte. E dito isto, partiu e chamou Maria, sua irmã, em segredo, dizendo: O
o mestre está aqui e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Vocês imaginam que tipo de pessoas eram essas em que o Cristo conversava em particular? Vocês entendem a elevação dessa família? Porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Vou retornar todo isso aqui, tá? Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, vendo-a chorar, e os judeus que com ela vinham também chorando, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Ou seja, ele ficou comovido com o amor deles por Lázaro. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então nós temos esse caso interessante, né? Mais um caso em que Jesus chorou. Os beneditinos da Igreja Católica, não tendo escrito nas Escrituras que Jesus sorria, então eles falam que Jesus jamais sorria, e o riso era considerado pecado entre os beneditinos. E era proibida a comédia e proibido o riso, porque Jesus jamais tinha sorrido. Não é que Jesus jamais sorriu, é porque ninguém falou dos escritos dos evangelistas colocados pela igreja como os 4 evangelhos, que ele tinha sorrido em algum momento. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava, porque Jesus estava chorando. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Olha que interessante isso, né? Eles estavam cobrando isso. As pessoas passam por isso. A própria irmã do Chico falou para ele assim: Você está doente, por que você não pede para o doutor Bezerra te curar, já que ele cura os outros através de você? Aí o Chico foi explicar para ela a situação. Isso tem a ver com merecimento. Fazer a vontade de Deus não significa fazer a vontade de Deus para receber recursos. Muitas vezes a doença ela é uma bênção para a alma. A doença do corpo resgata o espírito. E considerando que o espírito é eterno, é melhor que o espírito seja saudável do que o corpo saudável e o espírito doente. Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o morto jazia. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. É a mesma coisa da oração, né? O Cristo chega a falar isso. O Pai sabe tudo o que você precisa, que a gente precisa, mas é humildade pedir para Ele. E o Cristo falou isso também para deixar bem claro que ele veio em nome de Deus, porque o que ele vai fazer agora, na cabeça dos que estavam lá, é trazer à vida um morto. E nós sabemos que não é bem isso. Não obstante, se o Cristo não tivesse lá e não soubesse o que ele tinha, ele permaneceria morto. Né? E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que estava morto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Veja a importância disso, né? Fazer com que os judeus começassem a acreditar nele, pelo menos os que estavam lá. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: Que faremos? Porque este homem faz sinais.
ao invés de acreditar nele, que ele era o Cristo, eles estavam com raiva porque esse homem que eles odiavam fazia sinais. E é interessante, quanto mais sinal faz do bem, mais o mal odeia. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e os romanos virão e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, que não pereça toda a nação. Vocês vão perceber aqui que Caifás já estava tramando a morte de Jesus com aqueles que estavam com ele. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Então, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele também sabia que haveria morte. É uma questão complicada. Profetizar é mediunidade. O homem, Caifás, o sumo sacerdote, aquele em que o sobrinho foi até o Monte das Oliveiras e Pedro cortou ele, clamou contra Jesus. Mas ele profetizou a morte de Jesus, que também era um desejo dele. Significa que encarnados ligados ao mal também profetizam, porque a mediunidade existe para todos os filhos de Deus, mas a questão é se ela vai ser voltada para o bem ou não. É uma é um capítulo bastante complexo, então eu fiquei de voltar aqui no 9 para falarmos sobre isso. Veja se vocês compreendem o significado disso tudo, que é muito grande. A questão da morte espiritual, a questão da morte material, a questão da ressurreição de Lázaro, que nós sabemos que não estava morto porque é contra a lei de Deus que alguém que já morreu viva novamente. Não existe milagre, na verdade. Existem leis que nós não conhecemos. Então, o que o Cristo fez foi usar o poder que ele tinha de conhecimento dos fatos espirituais para trazer Lázaro à vida, chamando Lázaro. Olha, você está dormindo, você está com uma doença que é uma catalepsia, e eu estou te trazendo de volta. Para as pessoas que estavam lá, ele foi ressuscitado. Mas vamos ver que aqui o entendimento de João era tão grande que eles estavam falando também da morte da alma, né? Ou seja, aquele que não faz o bem morre perante Deus. Mas aquele que se melhora, que se arrepende, trabalha, e não basta o arrependimento, ele trabalha para se melhorar depois que arrependeu, ele tem vida. Aí, somando tudo isso, torna esse capítulo 11 bastante complexo. Então, até esse momento aqui, ó, nós falamos de uma maneira geral e vamos retornar sobre essa questão do Lázaro. E entra no versículo 9, Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Olha, o significado disso é muito profundo. O que significa a luz? Você enxerga com clareza e você está vendo os problemas que estão à sua frente. Se tiver uma pedra, se tiver um caminho tortuoso, você não vai. Se o caminho estiver ruim, você não vai. Você vê quais são os percalços do caminho. Isso é andar na luz. Mas se alguém andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Olha só, ele fala nele não há luz, nessa pessoa. Qual o significado disso? Procurar compreender as palavras do Cristo e compreender a sabedoria que Deus nos manda pela análise de nós mesmos, porque mesmo que o Cristo não viesse, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência e nós entendemos o que é bom e mal a partir da regra simples de não fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. Então a luta é toda contra o egoísmo. Se eu começo a me esclarecer e não enxergo, desculpa, e apenas sou egoísta, eu não enxergo, eu estou na escuridão. Se eu estou na escuridão, eu vou encontrar percalços no caminho, eu vou tropeçar, eu vou andar por onde eu não vejo. Eu vou levando a vida sem perceber, eu vou empurrando a vida com a barriga, que nós sabemos, né, que acontece muito. Aí o indivíduo desencarna, vai para o umbral, arrepende, volta, reencarna e faz a mesma coisa de novo. Ele está andando no escuro. Ele não está compreendendo os passos que ele está dando.
Ele não está pensando, meditando sobre como agir, ele apenas está agindo. Porque aquele que para analisar a si mesmo, ele então começa a ver a luz. Começando a ver a luz, ele começa a escolher os passos. Não posso mais fazer as coisas simplesmente por fazer, mas eu tenho que agora seguir um princípio. Qual o princípio que eu vou seguir? Vou seguir o princípio do bem. Para nós, hoje, ele está bem claro, é o que o Cristo nos ensinou. Se o Cristo é o nosso princípio, cabe a nós, por uma questão simples de coerência, e todo indivíduo sábio, obviamente, vai buscar coerência, é fazer a vontade do Cristo. Eu posso, então, de certa forma, mostrar como que eu sou infantil e imaturo em termos espirituais, quando eu não me aprofundo para aprender a vontade do Cristo, porque aí, de certa forma, eu posso fazer umas coisas erradas sem saber. Ou seja, eu finjo que eu não compreendo profundamente a vontade do Cristo, para que eu continue errando. No entanto, isso vai ser cobrado de nós. Se uma pessoa simples como eu faz uma análise dessa, sendo humano, imperfeito e muito pequenino, vocês acham a inteligência de Deus e dos espíritos superiores enxergam muito mais que isso? Enxerga o íntimo do nosso pensamento, aquilo que nós não queremos ver é muito claro para Deus, para os bons espíritos. Então, o que nos é cobrado? É cobrado o nosso pecado, vamos dizer, até em pensamento, porque se Jesus disse assim, se olhar para uma mulher com má intenção, já pecaste contra ela. Isso não é pecado por pensamento? Então, nós somos responsáveis até pelos nossos pensamentos. Então, quando nós começamos a enxergar o que é bom, nós começamos a ver a luz. Então, Jesus nos convida, procura andar na luz. Mas por que ele falou 12 horas no dia? Porque nós vamos ter momentos de perturbação, momentos turbulentos na vida, que é hora de parar, meditar, raciocinar, enxergar quem nós somos e voltar novamente para a luz. Andando com a luz do dia, é sábio, é óbvio que nós vamos evitar os percalços do caminho. Caminhando na escuridão, nós vamos caminhar como algo que fecha as nossas vistas espirituais, né? Não tem nada que fecha mais a vida espiritual do que o egoísmo que gera o orgulho e a vaidade, pai de todos os vícios. Então, como nós comentamos, essa questão aqui, ó, o item número 9, é bastante complexo esse versículo, em termos de escolha andar bem. Veja como isso fecha o raciocínio de que a morte que se fala aqui é a morte da alma, é não fazer o bem. Depois que ele falou isso, explicou isso, né? Fala: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas não vou despertá-lo do sono, mas vou despertá-lo do sono. Ele está bem claro. Esse dorme, ele deixa muito claro em relação ao fato, ele não está morto. Depois, quando se usa morte, utiliza-se com outra conotação, né, que é a conotação da morte espiritual. Disseram-lhe, pois, seus discípulos, se dorme, estará salvo. Aí aqui, então, cabe a nós parar e recomeçar na próxima semana, se vocês não se importam, porque temos mais coisas para falar aqui, repetindo até o que nós falamos e acrescentando outras situações. Temos aqui uns minutinhos para tirar dúvidas, se for necessário, para fazer comentários. Não é uma lição simples de compreender, nós entendemos isso, nós estamos muito longe de esgotar a profundidade, mas pelo menos aquilo que nos vem à mente, que os bons espíritos nos orientam, a gente vai falando. A única pessoa que eu não tinha falado bom dia, por uma questão de coerência e de toque, tinha sido para a Débora. Bom dia, Débora. O resto tudo eu falei bom dia. Bom dia, lindão. Tudo em paz aí? Um abraço para você, para a família, para a mamãe, para a vovó. Obrigada, Thales. Então, Ó, o Fábio tá aqui no fundinho mandando um abraço. um abração, então. Pessoal, algum comentário? Alguns comentários? Então, tá bom. Vamos, então, fazer a nossa oração final aqui. E depois
nós voltamos para o nosso estudo às 6 da tarde, ok? Pode ser? Então tá, obrigado. Sim, Então, pode. vamos aproveitar essa voz estentórica e forte do amigo Wilson para ele fazer a oração final para nós. Até mais. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais um dia iniciarmos com as Suas palavras, com o estudo de Suas palavras através do Santo Livro Sagrado e da doutrina espírita. Que esse amor, que essa força nos carregue durante o dia, para que possamos sempre caminhar no bem e fazer o bem, trabalhando e merecendo trabalhar cada vez mais. Que os entendimentos faça cotidiano em nossas vidas e que o amor ao próximo, a ação no bem, sempre em seu nome, seja feita, assim como a vontade do Pai. Gratidão por podermos ter saído de nossas camas, gratidão pelo alimento em nossa mesa, por esse grupo de estudo que nos ensina tanto a como viver melhor, a como nos progredir e poder levar a sua palavra a quem necessita. Gratidão, Senhor, que nos dê força e sabedoria para enfrentarmos os tropeços de nossas vidas e que tiremos deles lições para vidas futuras. Gratidão pelo dia, pelo sol. Teu nome seja feita a vontade do Pai. Muito obrigado, Senhor. Olha, não posso. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite, Fiquem com Leandro. Deus.